Você sabe o que é a pedagogia da alternância? É uma pedagogia que foi criada na França por camponeses em 1935 e chegou no Brasil em 1969 no Espírito Santo e hoje está na LDB, que é a principal lei sobre educação do Brasil. É isso que o canal Aloxi vai falar hoje. Eu sou Silvana Barbosa, espero que goste do vídeo e compartilhe o nosso vídeo, assim mais pessoas vão conhecer sobre o assunto. Então vamos lá à nossa temática. O que é essa tal de pedagogia da alternância? Ela foi criada para alunos do campo, então ela é especificamente do campo, onde tem uma grande evasão escolar e tem também um nível de aprendizado às vezes aquém do que deveria ser. Por quê? Porque esse aluno do campo, ele tem um cotidiano diferente do aluno da cidade. Ele geralmente vai ajudar as famílias na plantação, né, do que aquela região planta, se é café, café, se é laranja, laranja. E na época da colheita, este aluno também ajuda a família. Então, não é necessariamente no mês de julho e no mês de dezembro, muito pelo contrário. Cada localidade tem o seu período de plantio, de colheita e a sua realidade. Então, essa pedagogia da alternância, ela vem justamente para resolver essa situação. Porque o aluno precisa ajudar os pais, isso não é trabalho forçado, isso é a colaboração realmente do cotidiano das famílias, né, da agricultura familiar, ela assim que existe. E nesse período o aluno não consegue ir à escola porque está cansado, enfim, porque não dá como fazer as duas coisas. Então daí surge essa pedagogia. Ela foca na realidade do aluno, né? Então, esse aluno que estuda e trabalha, mas geralmente ele não vai trabalhando o tempo inteiro, porque a gente sabe que um cultivo vai levar 4 meses, 6 meses, às vezes até mais tempo ou menos tempo para ser realizado a colheita. Então, é possível você flexibilizar o calendário escolar. Então, essa é uma parte muito importante. Então, no período que você tem a colheita ou o plantio, né, dependendo da realidade, você vai ter férias. Então, essa situação, ela se diferencia de todas as outras, porque vai ser uma região abril, outra maio, outra agosto. Então, essa diferenciação, ela faz todo sentido para esse aluno agricultor, este aluno do campo. Outra coisa que também é extremamente importante é que os conteúdos, eles se iniciam a partir da realidade do aluno. Não que o aluno só vai aprender coisas sobre o campo, não, ele vai aprender todo o conteúdo necessário, mas ele inicia o processo a partir da realidade dele. Então, se tem uma plantação de laranja, ele vai ter aulas sobre isso, conteúdos que falam sobre a terra, sobre o desgaste da terra, sobre como que tem a erosão. Esses são exemplos, mas com certeza muito mais complexo do que isso, mas faz toda a diferença, porque o aluno do campo realmente ele deixa a cidade. E tem outro problema, às vezes o aluno se forma e ele vai embora, vai para a cidade, e às vezes vai para a cidade para estudar. Então, essa mudança de localidade perde a formação. Então, pessoas que poderiam ficar no campo, construir a sua vida no meio rural, elas não ficam porque a escola acabou mandando eles para fora de alguma forma. Então, essa pedagogia, ela traz um benefício não só para o aluno, mas para toda a localidade. É, esse calendário, como eu falei, ele vai estar respeitando o ciclo natural da vida, o ciclo natural das plantas, do plantio e a valorização, né? A partir do momento que você valoriza que aquela colheita ela é importante porque ela vai trazer alimento, ela vai trazer conhecimento, ela vai trazer alimento para uma outra cidade, você está valorizando o local e isso é importante para a autoestima do aluno, da localidade, da cidade, enfim, todo mundo vai estar ganhando. E essa pedagogia, ela não fazia parte da LDB.
que é a principal lei que coordena aí toda a legislação brasileira da educação. E a partir de 2024, ela passa a fazer parte da LDB. Tá, e o que significa fazer parte da LDB? Significa, passa a ser lei. Ela está aprovada pela lei. Não que ela não fosse reconhecida, ela era reconhecida assim. Mas ela fazendo parte da LDB, ela começa a ter políticas públicas para ela, recursos financeiros para essa pedagogia. Ah, mas precisa de algo específico para essa pedagogia? Não precisa. Os professores precisam ter uma formação diferenciada, então precisa ter custo nessa formação e se é lei federal, as políticas públicas passam a ser pensadas a partir daí. Você não pode ter uma política pública para algo que não é lei, né? Não faz, não tem coerência. Então, tem gastos na formação do professor, tem gastos na construção das escolas, na manutenção das escolas, na possibilidade de coisas diferentes dentro da escola agrícola. De repente, você tem lá um trator na escola agrícola que o aluno pode conhecer como funciona esse trator. Enfim, é um exemplo que é possível ter a partir desses financiamentos, porque muitas vezes o prefeito, o governador, ele não dava tanto incentivo porque não estava na lei. Então, ele mesmo meio que não tinha uma obrigação formal. Mas agora, sendo lei federal, ela vai ter um outro olhar, né? E isso é muito importante. Muitas vezes nas escolas agrícolas, os professores são as pessoas que estão na própria localidade que não foram embora. Como eu falei, desde 1969. Então, nós temos pessoas que foram formadas nessa escola agrícola, que é a pedagogia da alternância, e que ficaram, né, na sua localidade. Então, quando vem um professor de fora, ele vai precisar de todo um aprendizado, de se inserir naquela sociedade. Não vai ser uma educação bancária, né, que vem alguém e deposita o conhecimento. Não, é uma educação construída a partir daquela realidade. E o resultado ele é muito interessante. Segundo aqui uma estatística, a aprovação desses alunos ela é adequada, então o conhecimento que eles têm é excelente, é totalmente dentro dos níveis esperados, os bons níveis esperados na escola, então são alunos que aprendem menos, aprendem todo o conteúdo, a evasão escolar cai drasticamente e a permanência desse aluno formado na região, ela é muito maior. O que eu falei, né? No começo valoriza aquela sociedade. Eu trouxe para vocês o texto de um aluno que eu acho que é interessante. Eu até vou estar lendo para que vocês entendam como que pensa esse aluno que se chama Tiago. Eu peguei uma reportagem dele e achei bem interessante. Ele fala o seguinte: as escolas familiar agrícola, que é a pedagogia da alternância, surgem do descontentamento, a concepção de educação forjada para preparar a mão de obra e de desconsiderar o potencial, as especificidades e a diversidade do sujeito do campo. E nessa educação pautada na concepção do modelo bancário que o professor vem de fora e desse descontentamento que surge da escola agrícola, que resiste até hoje como concepção de escola comunitária. Quando ele fala, quando ele faz esse texto, a escola não estava na LDB, ele estava justamente no processo de conseguir essa grande vitória. E qual é a realidade hoje dessas escolas agrícolas? Nós temos 265 unidades de escola agrícola espalhada pelo Brasil, em todos os estados brasileiros. E ela tem vários nomes, né? Então, às vezes, a gente vai ver um nome, outros diferentes. Então, eu coloquei aqui os que estão, né, presentes hoje. A Escola Familiar Agrícola, Casas Familiares Rurais, Escola Comunitária Rural, Centro Familiar de Formação por alternância. Então, essas escolas, elas utilizam da pedagogia
da alternância. E o que eu percebi, né, estudando essa pedagogia, o que é mais importante é a valorização do rural. Muitas vezes o rural é colocado como inferior, o rural, o aluno rural, a região rural, por ser mais simples, por ter outras formas de conviver com a natureza, que é muito mais interessante do que quem mora na cidade, né? Se a gente for pensar no pé da letra, mas muitas vezes eles são discriminados. E essa discriminação, ela passa a ter uma mudança concreta quando você vai ter naquela região pessoas que têm formação escolar. Melhora toda a condição de plantio, de tecnologia. Então, a região ela vai ter um avanço não só na questão pessoal, porque as pessoas vão ter uma autoestima melhor, mas também na questão econômica, porque se a população ela é melhor formada, com certeza o resultado do trabalho também vai ser de melhor qualidade. Então, vai ter uma produção melhor, nós vamos ter uma condição de vida melhor para aquela população que às vezes não sai da região e vai ficar lá criando a sua família. É isso que o canal Alox trouxe hoje. Eu espero que você tenha entendido. Deixa aqui o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, a gente volta com o vídeo e você compartilha, assim mais pessoas vão ter acesso a essa informação. E como nós sabemos que agora é lei, provavelmente esse número de 265 unidades tendem a ter um crescimento. Ok? Te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!